pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso de Big Data Avançado e Mineração de Dados. Hoje nós veremos a parte 2 da revisão da terceira semana do curso. Vamos lá? Big Data Avançado e Mineração de Dados. Revisão da terceira semana, parte 2. Na última semana nós vimos uma introdução sobre a classificação de dados e também como fazer a avaliação de classificadores. No vídeo de hoje nós veremos os classificadores de árvore de decisão e de vizinhos mais próximos. Árvore de decisão. A ideia básica dos classificadores de árvore de decisão é quebrar um problema maior e mais complexo em problemas menores que tenham complexidade menor. A gente aplica essa ideia de forma recursiva sobre o conjunto de dados e vai montando uma árvore para tomada de decisão. Aqui a gente tem um exemplo de uma árvore de decisão construída sobre uma base de dados de flores íris, que tem como atributos aqui na árvore de decisão o comprimento da pétala e a largura da pétala. Então, se a gente pegar uma flor e quiser classificar, a gente vai analisar o comprimento da pétala primeiro, que é o que a gente chama de nó raiz. Se for menor ou igual a 2,45, é uma setosa. Se não for, se for maior do que 2,45, eu desço para o nó onde eu tenho o comprimento da pétala. Aqui a gente tem um exemplo onde a gente tem 4 atributos, né, que tem comprimento e largura da sépala e comprimento e largura da pétala. Como a nossa árvore só tem atributos de pétala, a gente vai usar só eles. Para esse exemplo nosso, o comprimento da pétala é 4,7, ou seja, maior do que 2,45. A gente desce para o nó de largura da pétala e observa que esse registro tem largura de 1,4, ou seja, menor ou igual a 1,75. Portanto, essa flor seria classificada como versicolor. Aqui a gente tem um exemplo com a árvore de decisão, onde a gente está carregando a base de dados íris, que é essa base de dados de flores, que tem esses atributos de comprimento e largura de sépala e pétala. Estou usando a função load_iris do módulo datasets do scikit-learn. Quando a gente importa esse módulo essa base de dados, ela vem... Para mim trabalhar com essa base de dados, eu vou pegar os atributos, né, que são as quatro medidas de comprimento e largura, coloco no X, e o Y é a classificação, a classe correta, ou seja, é uma base de dados que já estão classificadas, a gente vai usar para treinar o nosso algoritmo. Aqui a gente está usando a classe Decision Tree Classifier, a gente está colocando aqui uma altura máxima, né, uma profundidade máxima na árvore de 2, e aqui a gente está usando o random state, como a gente já mencionou antes, para manter sempre o mesmo resultado. Se vocês executarem, né, com o mesmo random state, vocês vão ter o mesmo resultado. A gente chama o método, a gente cria o objeto árvore com essa classe Decision Tree Classifier, chama o método fit em cima do conjunto de x e y, né, os dados e as classes. E a gente pode usar aqui, inclusive, uma função para desenhar a árvore de dados, né? Nós temos o tree.exportText, que exporta um formato textual, e temos também o tree.plotTree, né, onde a gente passa a árvore, passa aqui o nome dos campos, né, future names, então a gente está pegando lá da base dados.futurenames. E aqui a gente tem a árvore de decisão que foi criada usando esse algoritmo, né? Então a gente está vendo aqui, ó, que é bem aquela árvore que a gente viu ali em cima, né? Primeiro o comprimento da pétala, depois a largura e eu chego nas classes. Aqui nós temos um exemplo de classificação. Então primeiro eu criei a árvore de decisão, do mesmo jeito que eu criei no código anterior, né? Crio o objeto, faço o fit. Depois eu tenho um registro ali que eu quero classificar. Que tem os 4 atributos ali. No caso, seria o comprimento e largura da sépala primeiro, depois comprimento e largura da pétala. Quando eu quero classificar, eu uso o método predict do objeto classificador, passando uma lista de registros.
Como a gente quer classificar só um registro, que é uma lista com um único registro, né, com abre e fecha colchete, e ele me devolve também uma lista com todas as classificações. Como eu passei um único registro, eu uso abre e fecha colchete com 0 aqui para me pegar a primeira posição da lista, que é a única, né, e vou ter a classificação. Nessa base de dados, o atributo y ele é numérico, né, onde eu tenho 0 para uma classe, 1 para outra e 2 para outra, as 3 classes de flor que a gente tem. Para a gente pegar o valor, né, versicolor, um dos outros valores, a gente vai lá na base de dados, .targetNames, e passa o número da classe, que ele vai mapear para mim lá a posição da classe, vai me dar o nome dela. Então, se a gente executar esse código aqui, ó, ele vai fazer a classificação e vai me falar que é da classe versicolor. Medidas de ganho de informação. Por padrão, a árvore de decisão usa o Gini, o índice de Gini, como medida de ganho de informação. Quando ela está quebrando o conjunto de dados para montar a árvore, ela sempre vai escolher o atributo que dá melhor ganho de informação. E tem duas medidas, né? O índice de Gini e a entropia. Aqui a gente faz um experimento usando tanto o Gini quanto a entropia para a gente verificar qual que é o que dá o melhor resultado, né? E aí a gente pega também, a gente faz uma validação cruzada, cross-val predict, com 10 partições. O critério que a gente está usando, o Gini ou a entropia, é passado pelo parâmetro criterion, lá na hora que a gente está criando o objeto. E eu uso também as medidas de precisão, recall e f-score. Com essa função precision, recall, f-score, support. O support eu ignoro porque ele é só um número de objetos de uma determinada classe. Ele não é tão informativo igual as outras medidas. E quando a gente executa esse código, a gente observa que a entropia normalmente deu um resultado melhor. Em geral, ela dá um resultado melhor. Ela é um pouco mais cara de ser computada, mas ela dá um resultado melhor. A gente viu que a gente teve aqui as medidas todas em torno de 86% no Gini, passaram para em torno de 91% na entropia. Outro parâmetro muito importante que a gente tem na árvore de decisão é a profundidade máxima. Teve alguns momentos ali que a gente criou um objeto, né, Decision Tree Classifier, sem passar esse parâmetro de max depth, que é a profundidade máxima. Se eu não passo esse parâmetro, ele vai dividindo o conjunto, né, e a minha árvore vai ter no máximo a altura igual ao número de atributos mais um que eu tenho. Só que a gente pode ter um problema de overfitting, né? Ou seja, eu vou pegar o meu conjunto de treinamento, a minha árvore vai ficar muito boa para aquele conjunto de treinamento, mas quando chegar um novo registro, ela não vai acertar corretamente, não vai acertar a classe daquele registro. Então, uma das maneiras que a gente pode evitar o overfitting é limitar a profundidade máxima. Esse código que a gente vai executar agora, ele faz um experimento variando aqui a profundidade máxima de 1 até 16 na base de dados de dígitos, né, que é uma base de dados que tem informações de dígitos manuscritos, né, ele pega informações dessas imagens de dígitos manuscritos. E aí eu tenho os dígitos de 0 a 9 no caso. Quando a gente executa esse código, o que a gente observa? Quando eu começo com uma profundidade pequena, né, a minha medida de F1 score, ela não é muito boa. Começa de 11, depois 30%, 47%, 64%, vai subindo. Até que ela chega num momento aqui, ó, de 81,23 na profundidade 8, aliás, 81,47 na profundidade 7, que é um momento onde a gente tem o melhor resultado do algoritmo, só que depois, quando eu aumento muito a profundidade, eu começo a ter o problema de overfitting, né? Então, como a gente está usando a validação cruzada, ele vai muito bem nas partições de treinamento, a hora que ele vai testar não funciona muito bem, aí o meu F1 score vai caindo. Agora a gente vai falar sobre a diferença de classificadores ávidos e classificadores preguiçosos. O que são classificadores ávidos? A árvore de decisão é um exemplo de classificador ávido. Por quê?
ela constrói um modelo, né, em cima do meu conjunto de treinamento e depois esse modelo é usado para classificar novos registros. No caso de classificadores preguiçosos, eu trabalho de forma diferente, eu não construo esse modelo. Toda vez que chega um novo registro para mim classificar, eu vou ter que processar toda a base de treinamento junto com esse registro para me decidir qual que é a classe dele. O classificador com vizinhos mais próximos é um exemplo mais comum de classificador preguiçoso. Basicamente, ele compara um registro, um novo registro, com todos os outros registros de treinamento e vai pegar K registros, né? Normalmente a versão mais utilizada é o KNN, que vou pegar os K registros mais próximos ou os K vizinhos mais próximos. E dentre aqueles K, vou pegar a classe majoritária, que vai ser a classificação desse novo registro. Qual que é o grande detalhe desse algoritmo de KNN? É determinar qual que seria o melhor número de K vizinhos. Normalmente a gente sempre considera que valores ímpares, né, para evitar empate, principalmente se for uma classificação binária. Aqui a gente tem um exemplo, né, duas figuras interessantes, porque se eu usar 3 vizinhos, né, estou classificando aquele pontinho azul, vou usar 3 vizinhos. Quem que são os 3 vizinhos mais próximos? 2 amarelo e 1 vermelho. Então a classe majoritária é o amarelo, vou classificar como amarelo. Mas se eu mudar para 5 vizinhos, eu vou ter 3 vermelhos e 2 amarelos. Então eu vou ter a classe majoritária como a vermelha. Então, a gente precisa também decidir qual que seria o melhor número de vizinhos para considerar. Uma das maneiras para a gente fazer isso é fazer um experimento variando esse número de K. Aqui a gente tem um código onde a gente faz exatamente isso, né? Eu crio um classificador KNN, vario o número de vizinhos aqui de 1 até 15 no caso, né? Porque eu estou usando um range 1,16, ele vai de 1, 3, 5 até o 15. E vou pegando o F1 score de cada um para a gente observar. Vou fazer isso naquela base de dados de dígitos. E aí, quando eu executo esse código, o que a gente observa? Se eu variar aqui o K de... tem um detalhe aqui que é o seguinte, né? Eu estou variando aqui o K de 1 a 15, como eu falei. E eu estou variando também em 2 bases de dados. Estou variando aqui nos dígitos, né? Primeira base de dados é o load de dígitos. Estou variando nessa base de dados. Depois estou variando na íris também. O que a gente pode observar? No caso do dígitos, é melhor o K igual a 3. Foi o que deu o melhor F1 score, 97,67%. No caso da íris, esse K foi 13, né? Que eu cheguei lá no 98%. Então, dependendo da base de dados, né? Esse K... ele vai ser diferente para você ter um resultado melhor. Então aqui a gente chega no fim da terceira semana, na parte 2 da terceira semana. Novamente a gente reforça aquelas recomendações para vocês tentarem refazer os códigos, resolver os exercícios, para que vocês revisem, né, o conteúdo e façam pesquisas complementares para sempre ampliar o conhecimento de vocês. A gente se encontra no próximo vídeo. Bons estudos para vocês!